boa tarde a todos que nos acompanham. Eu sou Fernanda Viegas, repórter do Caderno de Cidades do jornal O Tempo, e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre desabamento de imóveis. Hoje completa-se um ano que um prédio no bairro Buritis, na região oeste aqui de Belo Horizonte, veio abaixo. E nós queremos hoje dar dicas para você, para poder perceber o que é a estrutura, né? Como que está a estrutura do seu prédio, né? Até da sua casa, se ela pode estar comprometida. Então agora eu quero cumprimentar aqui que está comigo a minha colega Rejane Aires, que é redatora do portal O Tempo Online. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Clemenson. Boa tarde. E também cumprimentar, né, que está aqui conosco hoje, o diretor regional, o diretor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, o CREA Minas, o engenheiro civil Clemenceau Chiab. Boa tarde, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo conosco. Boa tarde, alegria imensa estar aqui com vocês. Certo. Clemenceau, a gente sabe que o desabamento, né, de imóvel, ele traz muito constrangimento, é uma situação muito difícil e tem acontecido com frequência pelo país afora. Então, quais são as dicas que a gente pode dar para as pessoas para começar a perceber que a estrutura da casa delas pode estar começando a estar danificada, comprometida? Muito bem. Primeiramente, Belo Horizonte viveu um período atípico ano passado, com a chuva anormal, uma chuva de 800 e poucos milímetros em dezembro de 2011, né? Nós já viramos até o ano, e quando a média histórica é 340. Então, a gente assustou muito com Belo Horizonte, porque teve primeiro uma queda de um muro muito grande no Gutierrez, lá perto do Barroca Tênis, depois caiu um prédio no Caiçara, depois foi um prédio no Buritis, foi demolido outro prédio no Buritis, teve um problema num prédio Sagrada Família, e esse ano nós já vimos aí, só ontem, 2 muros caindo, foram noticiados. Os primeiros sintomas que a gente observa de risco são os que a gente visualmente consegue enxergar, são trincas, né? Então, essas trincas, elas têm várias configurações diferentes. O importante é a gente olhar, primeiro, se ela está aumentando ou se ela aconteceu num evento único e apareceu a trinca e ela parou daquele tamanho. Como é que a gente vê se ela está aumentando ou não? Ou medindo, ou colocando um gesso rápido e se trincar de novo porque ela está mexendo, ela está movimentando. E a outra forma é onde essa trinca aparece. Se ela aparece numa parede, no meio dela e vai em direção à borda, é uma trinca inclinada, é uma trinca mais complicada, que merece um estudo melhor. Uma trinca já, tanto horizontal, né, na parte de cima da parede, quanto no pé da laje, quanto perto do rodapé, é uma movimentação térmica, ou então higroscópica, ou seja, com água. Né? Aquela umidade que infiltra ali, ela vai trincar, ou então a laje que movimentou porque bateu um sol muito forte, e depois choveu, esfriou, que ela dilata um pouquinho, ela contrai um pouquinho e vai dando aquela trinca em cima. Essa já não é uma trinca muito perigosa que não merece um estudo mais aprofundado. E a outra situação, aquelas trincas radiais, por exemplo, numa laje, quando ela sai do meio para as bordas, fazendo um formato de um sol. Então essa também é uma trinca bem perigosa que a gente deve tomar uma atitude mais rápida. Outra situação são as situações de risco, em áreas de risco, tanto em taludes, em barrancos, quanto nas áreas alagadiças. A gente fala em alagamento, só carro, não, pode afetar também a estrutura das casas. Esse período que a gente passou, embora esse período de 2012, 2013, foi um período com chuva muito abaixo aqui em Belo Horizonte, ele mostrou alguns alagamentos. Essa chuva muito forte que dá no final da tarde, ela sai dos morros que hoje eles estão mais, vamos dizer, mais ocupados, mais impermeabilizados, e ela vai descer para os vales, para a parte mais baixa da cidade e vai alagar. Pelo relevo de Belo Horizonte, ou seja, essas montanhas que a gente tem, aqui tem uma característica um pouco diferente de outras cidades, porque aqui a intensidade desse alagamento é muito forte. Ela vem, essa água desce toda e alaga rápido e desce rápido. Em cidades mais planas, cidades mais no litoral, ele demora um pouco mais a alagar, vem mais devagar, aí alaga e fica mais tempo também alagado e depois vai descendo. Então Belo Horizonte dá esse impacto, essa chuva forte, alaga de uma vez só, pega todo mundo de surpresa e depois desce. E as encostas, os morros que tem em Belo Horizonte, a gente tem uma região muito complexa, muito da parte geológica, a parte das rochas, né? Que é a Serra do Curral. Esse primeiro, 1/3 dela, ou seja, divide ela em 3 pedaços. A primeira parte dela, esse primeiro terço dela, é uma região composta por uma rocha chamada filito. Esse filito é uma rocha que ela é lamelar, ou seja, ela é em camadas, várias camadas de rocha,
que suporta muito bem um peso em cima, mas quando molhada elas vão escorregar uma com as outras e elas vão dar esses desmoronamentos, esses desbarrancamentos, né, que vão gerar esse problema todo que acontece na cidade, de vários barrancos caindo, de vários muros caindo. E essa região mais afetada em Belo Horizonte, então, é uma região que ela sai do Barreiro, ali na encosta da Serra do Curral, ela vem vindo em Belo Horizonte pelo bairro Belvedere, Serra, e vem contornando entre a Avenida do Contorno e a parte desse primeiro terço da Serra do Curral, e passa ali por Pompeia, São Lucas, Pompeia, e vai indo em direção a Sabará. É uma região muito, muito complicada, onde as construções ali devem ter um cuidado muito especial do engenheiro que foi executado, da pessoa que foi executar, na parte de concepção e da obra, porque é uma área mais complicada do que uma área mais estável. E esses problemas, a gente pode dizer que eles já foi da construção, ou a maioria deles, igual as rachaduras, elas é normal mesmo que algumas delas venham aparecer, ou todas elas é alguma falha anterior já na construção mesmo? Olha, isso depende muito, mas um problema na construção, ele acontece nos primeiros meses. Vamos dizer que ele vai acontecer até os primeiros 6 meses. Acontece muito, quando já existe uma casa, você vai fazer mais um cômodo, um puxado, vai fazer. Aí, essa parte nova, ele vai dar uma pressão na terra, e ele vai afundar alguma coisa, porque é o peso mesmo depois que ocupar. Então, a outra parte da casa, a parte antiga, já estava consolidada, firme. Na hora que você faz uma nova e ele dá uma mexidinha, ela dá a trinca exatamente na divisa dessas. Então, e pode acontecer vários fatores também externos. Por exemplo, muita gente não pensa nisso, mas um tubo de baixo que rompeu, que a água passou lá e carregou, vai afundar e vai trincar a sua casa. Uma casa que foi feita em cima de uma região de aterro, que ela pode ir afundando ao longo do tempo, então é uma situação mais grave. Uma própria raiz de uma árvore que cresceu muito começa a chupar a água debaixo da casa, ele vai dar uma região mais instável e vai dar uma afundadinha ali, vai dar uma trinca na sua casa. Só que nem todas as trincas são perigosas. Na verdade, a maioria não é perigosa. As perigosas são aquelas inclinadas, como eu te falei, e se ela for na estrutura, se ela acompanhar, então num pilar ela é vertical acompanhando o pilar. Se ela é numa viga, ela é horizontal acompanhando a viga. Essas sim são mais complicadas. E logo que a pessoa detectar uma rachadura, essas mais complicadas, ela tem que procurar a quem para tentar resolver esse problema, né, que ela está tendo na residência dela? Pois é, isso é importante, procurar alguma pessoa que entenda do assunto, que estudou isso. E nesse caso são os engenheiros, né? Os engenheiros patologistas, principalmente os engenheiros peritos, que é o meu caso, que estudam esse assunto, que tratam dessa situação de risco, e vão poder avaliar com precisão se essa casa ou se essa trinca nessa casa ou nessa parte da casa ela oferece algum risco. Na impossibilidade da pessoa falar, o engenheiro é caro, não sei o quê, procura a Defesa Civil para fazer uma análise mais rápida, porque a gente tem uma parceria com a Defesa Civil, a gente faz trabalho voluntário junto à Defesa Civil, a gente faz treinamentos também gratuitos para os funcionários da Defesa Civil, para que eles possam estar mais preparados, a gente auxilia isso com a maior boa vontade do mundo, para poder auxiliar as pessoas a resolver, tirar essa dúvida e muitas vezes poder dormir mais tranquila. E essa rachadura mais simples, a pessoa pode só passar uma mão de tinta ali, já resolve. O que ela pode fazer também para tampar mesmo, né? Porque muitas pessoas reclamam que é feio, né? Traz um mal-estar assim na residência. Então, para resolver essa rachadura mais simples, ele pode só passar uma mão de tinta, já fica bacana, já resolve ou não? Existem algumas técnicas. Se ela for muito, muito simples, você primeiro vai preencher ela com massa corrida, mesmo que use em parede, mas usa a massa acrílica e depois faz a pintura. Se ela for um pouquinho mais extensa, a gente fala em abertura, assim, até 0,1 milímetro, isso não tem problema nenhum. Acima de 0,1 milímetro é muita coisa, é o tamanho de um fio de cabelo, né? Vocês acham que, mas isso aí é um fio de cabelo. Você fala, tem gente que tem cabelo mais grosso, mais fino, mas vamos lá. Mas então, de 0,1 milímetro, que é 1/10 daquele risquinho da régua, do menor. Eu dividi por 10 aquele menorzinho. Então, até 1 milímetro, que é o tamanho da régua, você vai ter que fazer uma telinha. Existe pronto em qualquer depósito de material, uma tela própria para tampar essa trinca. E ela vai colocar, então, junto com essa massa corrida, a tela também que vai ajudar, a gente chama aliviar as tensões, né? Toda essa força de movimento que ela mexeu para cá e para cá, a tela vai ajudar a não voltar a ter trinca naquele mesmo lugar. Certo. Regiane, tem uma questão agora, né, dos nossos internautas? Nós temos já algumas perguntas de internautas, eu vou selecionar algumas. O Fernando Pacheco, do bairro União,
Ele diz o seguinte: comprei uma casa muito boa, mas sempre que chove, a água sobe um pouco e umedece a parte do rodapé. A água sobe até cobrir os pés toda vez que chove. Sim. Com o tempo e o aumento das chuvas, essa umidade pode comprometer a estrutura da minha casa? E o que eu faço? Eu não tenho condições de mudar. Não, em relação a essa umidade, primeiro é importante a gente deixar muito claro que esses problemas de umidade, eles só vão terminar quando a gente atingir a causa. A gente tem que eliminar a causa que está gerando ele. Então, se dá umas bolhas no rodapé, ele estufa ali, não adianta a gente parar de chover e ir lá lixar, pintar, porque na outra chuva, no próximo período mais úmido, vai voltar a aparecer. O paliativo não vai resolver o problema. Essa umidade que ela vem por capilaridade, que ela vem do solo, imagina, é muito fácil a gente ver. Eu estou com esse copo de água aqui, se eu colocar um guardanapo aqui dentro, não vai ficar só onde o contato do guardanapo, porque o guardanapo é poroso, assim como o tijolo. Ele vai subir também um pouquinho, o pano que a gente coloca, né? Então, muitas vezes a água está mais profunda e ela vai subindo pelos capilares, por esses poros que tem dentro do tijolo, e vai subindo e vai dar esse problema. Então, se isso causa algum risco à casa dele, se não tiver destruindo fisicamente o tijolo, ou se ele tem uma viga baldrame embaixo, se não estiver saindo, porque se não estiver quebrando os pedaços dela, não tem muito problema assim. Vou falar genericamente, também a gente não pode ser muito leviano de querer falar que tem risco ou não sem ver a situação. Mas se não estiver saindo partes ou do bloco, ou do tijolo, ou do concreto, num primeiro momento, não tem muito risco essa casa dele. Será bom ele já chamar um profissional para avaliar? Eu acho que valeria a pena já uma defesa civil, que é um trabalho da prefeitura que tem, num primeiro momento. E depois ele vai ter que revestir com material impermeabilizante para que essa água, eu vou pegar meu copo de novo aqui, essa água que está aqui dentro, se a gente impermeabilizar em volta, ela vai ficar confinada aqui dentro do tijolo, ela não vai aparecer. Então, um material que pode ser usado em caixa d'água, por exemplo, você pode tirar toda a pintura, tirar a massa, chegar no reboco, tem que ter material cimentício, né? E fazer esse revestimento impermeável com argamassa polimérica, uma pintura elastomérica. Tem vários nomes técnicos, que não vale a pena a gente ficar aqui, mas o mesmo impermeabilizante você pode usar para fazer por dentro de uma caixa d'água, você pode fazer por fora da sua parede, depois amassar e pintar de novo. Certo. Eu tenho uma outra questão aqui. O Ronaldo Soares, do bairro Betânia. Ele diz o seguinte: a casa do meu vizinho tem rachaduras em uma das laterais, justo a que fica virada para minha casa. Já conversamos e ele não acha importante ainda procurar algum órgão ou ajuda. Eu e minha família estamos com medo que piore e não dê tempo de tomar alguma providência. O que eu faço? E se piorar? O meu vizinho precisa autorizar alguém para avaliar? Bom, se é na casa dele, ele teoricamente precisa. Eu não sei se a casa dele, se o muro dele faz divisa, ou seja, a parede é parede com o seu imóvel, né? Porque existe um afastamento lateral, que a prefeitura, na maioria das situações, tem que ter um afastamento lateral, principalmente nos bairros mais residenciais, que a gente chama unifamiliares, que são casas, né? Mas depende muito da configuração dessa trinca. Se for uma parede que tem uma insolação muito forte, então bate sol durante o dia, ela está propensa a ter trinca porque ela vai dilatar, ela vai, na hora que o sol bater, ela vai dilatar, aumentar um pouquinho de volume, ela vai dar uma estufada e depois de noite ela vai voltar ao normal. Então esse movimento ele vai dar algumas trincas nessa casa e uma avaliação se esse tipo de trinca ele é danoso ou não depende do formato da trinca, né? Depende do formato. Então a olho nesse nu, caso também, se ela for inclinada, né? Se ela for inclinada é uma situação que merece um estudo maior. Se forem trincas assim que a gente fala mapeada, sem forma muito definida, então, uma avaliação mais visual é bem provável que não tenha risco. Agora, se for um talude, se tiver um barranco próximo, aí merece um estudo maior, merece uma consideração maior, porque tem outros fatores envolvidos. De qualquer forma, se você está com medo, se você acha que isso está te tirando o sono, chama a Defesa Civil, né? E vamos tentar ver se é possível dar uma aliviada. E a Defesa Civil chegando lá, ela chega no vizinho, né? Isso, conversa. Ela pode chegar, sim. Certo. E Clemenceau, quando o profissional, né, ou a Defesa Civil realmente constatar que a estrutura da casa está comprometida, é possível fazer um reparo nessa estrutura, né? É possível manter ali, não ter que destruir a casa e construir outra? Sim, qualquer obra hoje, qualquer casa, qualquer ponte, viaduto, prédio, dentro da engenharia, tecnicamente é possível consertar.
Agora, a primeira conta que a gente faz é o seguinte, vai ficar mais caro consertar ou vai ficar mais caro jogar no chão e fazer outro? Muitas vezes, a maioria absoluta das vezes, é mais barato consertar. A não ser que chegue num caso extremo. Né? Mas eu vou te dar um exemplo do ano passado. Né? No começo de 2011, começo de 2012, teve um prédio no Sagrada Família, que nesse dia, inclusive, a gente foi junto com a Defesa Civil, fez o trabalho. Durante a execução de uma obra vizinha, o construtor estava começando a preparar para tirar a terra e ele resolveu fazer uma vistoria nos imóveis vizinhos. Na hora que ele vistoriou esse imóvel vizinho, ele viu uma situação muito grave e ele notificou a Defesa Civil. E a Defesa Civil foi lá, a gente acompanhou inclusive a vistoria da Defesa Civil, e esse prédio lá no Sagrada Família, exatamente no fundo da escola estadual, ele tinha um dos pilares de sustentação, que era vizinho a um prédio muito grande, muito comprometido. E ele corria um sério risco dele ruir e o prédio cair em cima do prédio vizinho. Então a primeira atitude da Defesa Civil, e isso tem que ser isso mesmo, é preservação de vida. Então vamos tirar todo mundo dos prédios para poder preservar as vidas. E nesse caso os moradores eles conseguiram, com o auxílio até nosso, da Defesa Civil, encontrar algumas empresas que pudessem recuperar isso. Eles fizeram a capitalização, cada um inteirou lá, vendeu um carro, outro, mas conseguiram consertar isso em 15 dias, de maneira segura, e eles puderam voltar para o prédio deles, e os vizinhos também. Foram mais de 40 famílias fora dos seus prédios aí que foi possível consertar um problema gravíssimo, que era esse caso. Evitar uma tragédia. Evitar uma tragédia grande. Certo. E a gente vê também muitas pessoas hoje em dia comprando apartamentos, né, ainda na planta. E aí, logo que elas começam a morar, nos primeiros anos, elas encontram alguns problemas, muitas vezes de infiltração. Isso pode ser algum problema já da construção, uma construção talvez, né, mal feita, e aí logo de início dá esses problemas, ou não, pode ser um mau cuidado do morador que, com o tempo, já vai dando alguns problemas na estrutura da casa. Sim, pode ser, claro que pode. Existem, primeiro, um dado do IBI, que é o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que 80% das residências hoje tem algum tipo de infiltração. Né? Isso é fato. O outro dado importante também é que pode ter problema tanto no projeto quanto na construção, mas esses problemas de projeto e construção eles representam menos de 20% dos problemas. E 80% do uso da edificação, uso inadequado da edificação e manutenção, falta de manutenção ou manutenção equivocada. Mas então tem as duas situações. Claro que a maior parte é com relação ao uso ou falta de manutenção. Mas é importante que uma construção nova, primeiro, que tenha um engenheiro responsável técnico por ela, no CREA, com um documento que chama ART, que é Anotação de Responsabilidade Técnica. Isso vai dar a ele uma segurança de 5 anos, de quem contratou ele para fazer. O engenheiro dá uma garantia por lei, não só ele, mas qualquer pessoa que construa, mas ali é um documento, é um contrato de 5 anos dos problemas de estrutura que possam ocorrer. E se esses problemas forem ocultos, ou seja, se a pessoa não perceber isso, logo que ele mudar, isso começa a contar a partir do dia que o problema acontecer. Entendi. Então, é importante essa parte estrutural. A pessoa pode comprar na planta, mas e esse prazo só começa a contar a partir do dia ou do habite ou da entrega do imóvel para o comprador. E o que seria esse mau uso, né, do morador? Que pode comprometer? Vou te dar um exemplo. De repente, acho que imagino todo mundo sabe o que é um pilar, né? Ele entra na garagem e bate com o carro no pilar, por exemplo. Então esse pilar pode trincar, pode abalar e isso pode afetar a edificação. Talvez nem fique visível, né? Mas prejudique. Exatamente. Agora mas aí vai aparecer trinca. Se o negócio prejudicar, vai aparecer alguma trinca. Tá? Outro ponto muito importante, eu acho que a maioria das construções mais populares hoje, que a gente tem visto no Brasil, mas em Minas Gerais especificamente, ela é construída com uma técnica de construção que, embora normatizada, que chama alvenaria autoportante, ou então alvenaria estrutural. Eu estou olhando para os lados aqui e muito bem acompanhado aqui das moças, mas essa alvenaria ela não tem estrutura de concreto. São blocos próprios, não é um tijolo comum, nem o tijolo furado comum, é o tijolo estrutural, que são colocados direto sem pilares de concreto, sem vigas de concreto. Então, é laje sobre bloco. Então, a pessoa não pode tirar a parede. E isso tem que estar muito bem alertado a consultora é obrigada a colocar uma placa e também na documentação que ele passa para o comprador que esse tipo de imóvel é alvenaria,
autoportante, alvenaria estrutural, e que não pode tirar a parede. A gente é comum o nosso dia a dia de perito da pessoa ligar e falar, meu apartamento, eu fui tirar uma parede aqui, começou a trincar, trincou os apartamentos de cima. E tira a parede sem avaliar, né? E aí o vizinho começou a reclamar, começou a trincar em cima, e a primeira coisa é escora correndo e volta para a parede para o lugar. Não tem outro jeito. Aquela parede ela faz parte da estrutura. Porque como ele não tem pilar, cada tijolinho ali é um pedacinho de força que ele está suportando, né? Do que está em cima. Mas isso serve para casas também? Também, assim, as pessoas não fazerem obras novas sem estar consultando um profissional antes? Exatamente. Outra coisa comum também é fazer uma piscina numa laje. É um peso muito grande de água numa área muito concentrada. E aí a pessoa vai fazer onde? Que acha natural, a laje é grande, vou fazer no meio dela. É o lugar mais fraco. Né? Se vai fazer alguma coisa, consulta o engenheiro, o calculista, que fez o projeto da casa ou quem construiu. E se você for colocar alguma coisa, mesmo consultando, vai colocar em cima de lugares mais protegidos. Por exemplo, um banheiro é um lugar que tem o tamanho do vão menorzinho. Então, se você for fazer uma piscina, ali é o lugar melhor de colocar. Não vai ser no meio da laje que não tem nada embaixo. Certo, o nosso tempo já está acabando, Regiane. Vamos mais algumas questões dos internautas? Luciana, tem muita gente preocupada com os vizinhos, viu? Tá. Luciana Pereira, do bairro Ana Lúcia, ela diz, o prédio de um supermercado aqui do bairro está com rachadura. Já comuniquei ao gerente, mas ele diz que vai esperar acontecer alguma coisa para chamar a Defesa Civil. Eu devo fazer algum tipo de denúncia? Eu acho que deve. Eu acho que prevenir é sempre melhor do que remediar, né? Eu acho que é muito pior se acontecer algum problema e cair parte desse edifício ou de parte da alvenaria dele, e principalmente se cair em cima de uma pessoa, né? Então a gente não sabe qual que é o risco, assim, visualmente, nós estamos aqui falando por hipótese, mas se prevenir é sempre melhor do que remediar. Devia chamar a Defesa Civil sim para fazer uma análise disso, porque se essas trincas forem graves, é melhor consertar antes de deixar cair. E é um supermercado, né? Imagina. E também o senhor estava comentando comigo, né, essa questão do desmoronamento de terra. Sim. Né, a gente vê pessoas hoje que moram em locais onde tem morro, né, onde tem esse risco. E como, a partir de quando que morar nesses locais compromete a estrutura da casa, né? Que essa terra úmida ou essa terra que está em constante movimento, ela pode afetar diretamente a estrutura da casa. Não estou falando de derrubar a casa, mas de começar a dar rachaduras por estar naquele local ali. Bom, vamos... Duas situações. Certo. Duas situações. Vou falar uma mais simplória e muita gente vai assustar aqui, mas o concreto armado, que é usado nas casas hoje, nas construções, ele é cimento, brita, areia para fazer o concreto, água, né? E por dentro dele, para poder suportar o esforço, tem os vergalhões de ferro, né, de aço. Então tem aqueles vergalhões de aço. Esse vergalhão, ele é produzido de uma maneira, eu não imagino que ninguém saiba como é que é uma siderurgia aqui, mas ele vai pegar o minério de ferro e vai colocar energia nele, vai aquecer ele, para ele poder virar o ferro gusa, vai ficar líquido, né? A temperatura altíssima, e depois vai dar energia para ele, energia mecânica, vai comprimir ele para fazer ele virar uma barra de ferro. Então vai pegar uma barra grossa e vai apertando para ele sair aquele. Então ele tem uma energia muito grande acumulada lá dentro, e isso dentro da química é uma reação química que ele fica querendo ser reversível. Ou seja, o vergalhão de aço ele é doido para voltar a ser minério de ferro na vida dele. Porque colocou muita energia nele, ele quer perder essa energia e voltar a ser minério de ferro. Então, vamos por partes. Já assustou. Já assustei. Então, quando dentro de um concreto, principalmente em cidades grandes, igual Belo Horizonte, que tem muito gás carbônico, muita poluição, né? Muita umidade, que a gente tem um período chuvoso aqui, quando essa umidade, junto com esse gás carbônico e junto com um componente do cimento, que é o calcário, quando junto isso tudo forma uma reação que chama carbonato de cálcio. Um nome estranho, mas esse carbonato de cálcio ele vai penetrando mais ou menos 1 milímetro por ano para dentro do concreto até ele chegar no vergalhão. Na hora que ele chega no vergalhão, ele vai mudar uma característica de pH que vai tornar um pouco mais ácido essa região. A gente lembra da química, vocês lembraram. Lembramos, não. Mas o que importa é que ele vai permitir ao vergalhão ele enferrujar, oxidar, ele voltar. Quando ele enferruja, ele começa a voltar a ser minério de ferro. Então, ele lá dentro do concreto, ele está fechado, mas ele tem uma força de expansão para voltar a ser minério de ferro, ele perder essa energia toda que ele ganhou, muito forte, e vai começar a trincar. Então, ele vai começar a enferrujar, vai começar a aparecer as trincas exatamente no lugar onde tem os vergalhões. E essa trinca no primeiro momento, depois ela começa a ficar meio alaranjada, que é a cor da ferrugem,
Então, a infiltração por dentro do concreto, quando ela passa por dentro do concreto, começa a dar mancha branca, porque está lavando o calcário que está lá dentro, né? Quando começa a enferrujar os vergalhões, aí sim é um sinal que está afetando a estrutura e que isso pode levar a um risco maior ao longo do tempo, porque é uma reação irreversível. Ele não volta de novo a ser vergalhão, né? Sem energia. Então, ele só tende a piorar a situação. E aquela terra úmida ali de baixo ali da construção, ela vai afetando isso. Se ela conseguir passar por dentro do concreto, sim. Né? Principalmente no período de chuva. Agora, nos taludes, nos barrancos, o outro problema é justamente a passagem de água por eles, que vai poder carrear material, que a gente fala, a água vai sair mais barrenta, é um problema sério. Então, se movimentar o talude, né, que foi o caso do Buritis, uma movimentação do talude, ele pode trincar a casa, pode trincar elementos de fundação, pilares, né? Se for prédio. Então, a movimentação de um talude é um volume de terra muito, muito grande, que pode, sim, não só levar a casa toda, mas ela pode trincar elementos de estrutura, né? De fundação da casa, e pode levar ela à ruína, à queda. E agora, rapidinho, voltando a essa questão do Buritis, que aconteceu, né, que hoje completa 1 ano, tem muita gente que está com medo, que mora na região, e está com medo de morar na região. Outras pessoas também de ir para lá e morar lá, de ficar lá, como se toda a região tivesse comprometida depois desse desmoronamento, né, desse desabamento que teve lá no ano passado. Sim. Isso é verdade? Assim, a gente pode dizer que uma área ou uma região está toda, pode ter algum problema, já que aconteceu um desabamento ou não tem ligação? Não tem ligação. Eu mesmo morei no Buritis por 15 anos e nunca tive problema nenhum em casa, como eu vou falar para vocês que 99% dos prédios que tem no Buritis hoje não tem. Estou falando no número genérico, né? Não tem nenhum tipo de problema. Agora, tanto o Buritis, quanto o Belvedere, quanto Santa Lúcia, quanto a Serra, quanto São Lucas, quanto a Pompeia, toda essa região é uma região um pouco mais problemática. A gente falou do Filito, né? Porque ele é uma região que tem uma característica geológica de um pouco mais de risco. Então, as construções lá têm que tomar um cuidado um pouco maior na hora de ser feitas, mas se forem feitas dentro das técnicas corretas, elas não vão ter risco nenhum de desabamento, de desmoronamento da região no entorno. Agora, importante é que, muitas vezes, o custo de uma contenção de encosta ele é mais caro, então a pessoa economiza nisso, vai gramar um talude ali grande em cima de um filito e que vai comprometer. A região da Rajagabalha todo ano tem algum tipo de desabamento ali, desmoronamento, porque o filito, na presença de água, ele vai cair mesmo, não tem como. Então, e é um período que se aproxima agora dessa chuva mais intensa, que essa pancada até que não afeta muito, mas essa chuva que dá aquela invernada que a gente chama, né? Constante, 2, 3, 4, 15 dias, aí sim é uma tragédia, porque ele vai umidificando por dentro da terra, né, aos pouquinhos, e a terra começa a ficar muito encharcada. Além do peso maior, né, da terra, porque a água está lá dentro, essa água também ajuda a lubrificar os grãozinhos da terra, e no caso as placas de filito, que eles vão ajudar o escorrimento. Mas quem mora no Buritis hoje pode ficar tranquilo, morar e dormir sossegado, né? Sem problema. Se o prédio dele não tiver nenhum problema de execução, ele pode ficar tranquilo. Não é uma região que está toda afetada, muito pelo contrário. São pontos localizados do Buritis, são alguns prédios, a Defesa Civil tem isso muito bem mapeado, né? Algumas edificações que têm algum tipo de problema. Tá certo. Mais questão dos nossos internautas. Maria Antônia, de BH, ela pergunta como é o trabalho dos fiscais do CREA e qual é a periodicidade das fiscalizações. Ah, tá. O fiscal do CREA, primeiro, até por legislação federal, ele vai fiscalizar o exercício profissional. Ou seja, vai verificar se qualquer serviço de engenharia tem um engenheiro responsável e que esse engenheiro tem estudado dentro da grade horária curricular dele da escola, o que ele está executando. Eu sou engenheiro civil, por exemplo, eu não posso fazer uma instalação elétrica de alta tensão, né, de usina hidrelétrica, de transmissão de energia, porque eu não estudei essa parte de eletricidade. Então, para isso tem que ter um engenheiro eletricista que vai fazer isso. Em compensação, o engenheiro eletricista também não pode fazer uma construção civil, se ele for eletricista puro, né, porque ele também não estudou isso. Tem um mecânico, tem o agrônomo que vai fazer toda a parte de agricultura. Então, o fiscal do CREA ele vai verificar se, dentro daquela obra, daquele serviço de engenharia, tem um profissional de engenharia que estudou para fazer aquilo. Ou seja, não está sendo feito por leigo, por outras profissões. Imagina que estou falando da periodicidade, eu lembrei do resto da pergunta, desculpa. Então, existe todo um planejamento de fiscalização em Minas Gerais inteira. O CREA hoje tem 87 pontos
em Minas Gerais, e a tendência é chegar até o próximo, daqui a 2 anos, em 100 pontos físicos, né? Estruturas com escritórios em Minas Gerais. E ele é feito todo um planejamento. Agora, por lei, toda denúncia tem que ser fiscalizada. Então, 100% das denúncias têm que ser fiscalizadas. E como as pessoas fazem essas denúncias? Indo ao CREA e fazendo denúncia. Tem algum fundamentada. número de contato, um telefone que a pessoa pode também ligar? Ele pode pelo site do CREA, www.crea-mg.org.br, e vai ter o formulário de como preencher a denúncia e qual documentação que ele tem que anexar para poder fundamentar a denúncia dele. Nesses casos das perguntas dos internautas, das outras denúncias, do vizinho, do supermercado, também ou vai na Defesa Civil? É melhor nesse caso ir à Defesa Civil, porque o CREA ele atua onde existe um profissional de engenharia. Sim. Então, no caso de vizinhos, que não é um problema de construção, né? Então deveria ser... Mas se o vizinho estiver fazendo uma obra e tiver um aí profissional, pode fazer, ele já pode sim, procurar o CREA? Pode procurar o CREA denunciando o profissional, não o vizinho. Sim. Tá certo, então, gente, nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito, né, ao diretor regional do CREA Minas, né, o engenheiro civil Clemanço Chave. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos aqui com a gente hoje, né. Sempre que o senhor quiser vir, seja bem-vindo para estar aqui discutindo com a gente outras questões. E agradecer também a minha colega Rejane Aires, que está aqui hoje e trouxe as questões dos nossos internautas, né. Então, uma boa tarde para você que nos acompanhou e até o próximo videochat.